tarde a todos. Voltamos com as atividades deste terceiro Congresso do Trabalhador Portuário. Solicitamos que todos se acomodem para o início da palestra. Gostaríamos de chamar à frente a excelentíssima senhora Ivani Contini Bramante, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, que fará palestra sobre o tema Acordo negociado sobre o legislado, avanço ou retrocesso dos direitos trabalhistas no Brasil. É o pau da madeira, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas. Boa de tarde, março, pessoal. é o fim da canseira. Palestra depois do almoço. Todo mundo almoçou, não é isso? Não vamos cochilar, hein? Eu vou falar sobre negociação coletiva, né? Antes de entrar no tema, a prevalência do negociado sobre o legislado, eu quero fazer um breve histórico do que, qual é o papel do sindicato na sociedade e qual é o frente àquilo que está na Constituição Federal. Tudo bem? A Carta Federal, ela divide o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Ela distribui poderes, distribui competências, né? Mas, ao lado dessas competências que são estatais, nós temos também um poder social. A sociedade também cria normas jurídicas. O legislativo faz as leis, não é isso? O executivo executa essas leis e o judiciário verifica se essas leis são constitucionais ou são inconstitucionais. E o Estado, ele não consegue legislar tudo. Cada fato que ocorre na sociedade que mereça regulamentação. O legislador não consegue tudo prever e tudo regular. Então, existe um espaço dentro da sociedade que não é regulado ou regulamentado. Esse espaço nós chamamos de autonomia privada. Nesse espaço, as pessoas podem livremente criar normas jurídicas para elas próprias cumprirem, que é a área dos contratos, da contratação. Então, nós podemos contratar qualquer coisa, desde que a lei não proíba, desde que não afronte aquilo que está na Constituição e desde que não afronte aquilo que está no Código Penal, que é a proibição. Há uma margem para a sociedade livremente se movimentar, criando normas jurídicas, que é a área dos contratos. E a Constituição prevê essa autonomia privada, que é o poder social. Dentro dessa autonomia privada, desse poder social, nós temos a dimensão individual. Então, eu posso contratar um empréstimo com o Fabiano e falar para ele que eu vou pagar daqui 3 meses ou 5 meses, e isso que nós contratamos tem força jurídica, porque a Constituição assegura essa autonomia privada. E eu posso executar esse contrato, se ele pode executar esse contrato se eu não pagar. Do mesmo modo que existe essa autonomia no campo coletivo, as associações que representam os seus associados. E nós temos várias espécies de associações, né? Então, essas associações e esse direito de associação também está previsto na Carta Federal, no artigo 5º, inciso 15, que diz que é livre a associação. E que a associação só representa os interesses dos sócios. Mas a Constituição também criou uma associação diferenciada, uma associação específica, no artigo 8º, que é a associação sindical. E ela reconhece essa associação num artigo separadinho, porque essa associação tem poderes diferentes da associação civil comum.
essa associação sindical, ela não representa só os sócios. Ela representa toda a categoria, sócios ou não. E aqui é a diferença do sindicato com uma associação civil comum, né? Um clube, por exemplo, é uma associação. E só o sócio entra no clube, e só o sócio usa a piscina do clube, na verdade. Diferente da associação sindical, que representa toda a categoria, não só os sócios. No Brasil é assim. O artigo 8º diz que o sindicato representa a categoria. E que o sindicato tem poderes de defender os direitos da categoria. E quem são e quais são esses direitos? São os direitos que já estão na Constituição, os direitos que já estão na lei, os direitos que já estão no contrato coletivo de trabalho, na convenção coletiva de trabalho, os direitos que já estão no contrato individual de trabalho. O sindicato defende esses direitos, caso eles forem descumpridos. E o sindicato defende coletivamente considerado de todos os trabalhadores que pertencem à categoria, sócios ou não. Mas o sindicato não defende só direitos, ele também defende interesses. Então está escrito lá, o sindicato defende os direitos e interesses da categoria. E o que são interesses? O interesse ainda não é direito. Ainda não foi criado, é um direito que ainda não foi criado. É um direito a ser criado. E nesse particular, quando os trabalhadores têm um interesse de ter um reajuste de 10%, não é um direito ainda, ele não tem o direito de ter 10%. Onde é que está escrito que ele tem direito a ter 10%, 5%, 20%? O sindicato defende esses interesses, reivindica isso para a sua categoria, e quando o empregador aceita negociar, e vamos negociar, então, esse reajuste e discutir as bases desse reajuste. Ah, vai ser 20%, 10%, 15%, 8%, 7%, 6%. E chega-se num denominador comum. Não, vamos dar um reajuste. 10% é muito, eu não consigo, eu só vou dar 5%, mas em troca, em vez de dar 10%, eu dou 5%. Em troca, eu dou um abono de 1 salário por ano, para não dar os 10, né, porque eu vou dar menos. Em troca, eu vou dar também uma cesta básica com 20 itens, e aí lista os itens da cesta básica. E em troca, também para não dar 10%, eu vou dar um outro benefício, né, que é participação nos lucros e resultados. E ficou assim negociado. Quando se negocia o sindicato com o empresário, ou o sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal, a Constituição Federal assegura a força normativa desta negociação. Então, na Carta Federal, nós temos um legislativo privado, coletivo, que é o legislativo privado sindical. O sindicato é um legislador, que junto com o sindicato patronal ou junto com o empregador, legisla, cria direito novo, né? Cria normas jurídicas com direitos novos para privilegiar aquela categoria. E a Constituição, então, assegura uma lista de direitos, lá no artigo 7º, e ele diz assim: são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Esses outros, eles podem surgir da lei, podem surgir do contrato coletivo, do acordo coletivo, do acordo individual, do regulamento de empresa. Essas são as fontes do direito do trabalho. Então, os próprios trabalhadores, eles são fonte também de direito do trabalho através da negociação coletiva com o sindicato. O sindicato representa, negocia, e aqui é que fica a questão dos limites. Quais são os limites da negociação coletiva? Quais são os limites que o sindicato pode ou não negociar, né? É possível negociar reduzindo o que está na Carta Federal? De jeito nenhum. A Carta Federal é o piso mínimo
de todas as categorias. A Carta Federal traça 8 horas diária, 44 semanal, traça lá a jornada de turnos ininterruptos de revezamento, trata do direito a adicional de horas extras de, no mínimo, 50%, trata do adicional de férias de, no mínimo, né, 1/3. Então, a Carta Federal sempre fala no mínimo, no mínimo, no mínimo. Tudo que está listado na Carta Federal é o mínimo. Se tudo que está listado é o mínimo, o sindicato pode negociar mais. Então, negociar para melhor pode sempre. O céu é o limite. A não ser que a Carta Federal fixe um teto. E eu não posso passar daquele teto. Há um teto na Carta Federal que é 8 horas diárias, salvo negociação coletiva, e nós podemos negociar mais do que 8 horas diárias, mas desde que haja compensação. Então é possível trabalhar 12 horas num dia e descansar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou na mesma semana, ou fazer um banco de horas e descansar daqui a um ano. É assim que funciona. É sempre uma troca, né? E qual é o limite da negociação coletiva? E por conta desse patamar que existe na Carta Federal, essa matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal por conta dos limites da negociação coletiva, porque muitas vezes negocia-se patamar abaixo da proteção constitucional, e isso não é permitido. E se a Constituição traz um direito X e a lei traz o mesmo direito X mais Y, a lei é mais favorável que a Constituição. Então, sempre prevalece a norma mais favorável. Se a Constituição assegura adicional de hora extra de 50%, e o próprio empregador, no contrato individual, assegura 70%, o contrato individual está acima da Constituição, é uma melhoria, então é o contrato individual que prevalece. Se o sindicato vem e negocia 100%, prevalece a negociação do sindicato. É sempre a melhoria da condição social que prevalece. Há casos em que se retira direitos, né? E aqui é que entra a questão dos limites da negociação coletiva. Quando é que o sindicato pode negociar abaixo do que está na lei? Abaixo do que está na Constituição, nunca. Abaixo do que está na lei, quando é que o sindicato pode negociar? Há casos que ele é livre para negociar abaixo do que está na lei, mas ele não pode suprimir. A palavra negociação significa não ganha de um lado e perde do outro, porque isso é renúncia, não é negociação. A palavra negociação significa ganha, perde, ganha, perde. Então, eu ganho de um lado e perco do outro, a parte contrária ganha de um lado e perde do outro. Então, é sempre assim, se eu vou reduzir um direito, eu tenho que, em troca, ter um outro direito, que não precisa ser da mesma natureza, pode ser de outra natureza. E aí é possível, por exemplo, reduzir jornada. É lógico que vai reduzir salário quando reduz jornada. Mas eu posso, em troca dessa defasagem, dar um abono. E aí fica tudo certo, né? O abono não tem natureza de salário, tem natureza não salarial. Então, nós estamos trocando um direito por outro, mas sempre haverá que ter esta troca, para que seja negociação, porque se não houver a troca, será renúncia. E o sindicato não tem poderes para renunciar. Não é essa a missão do sindicato. A missão do sindicato é a melhoria da condição social do trabalhador. E às vezes a empresa não consegue cumprir determinada norma, e nós fazemos um ajuste,
reduzimos aquele patamar de direito e encontramos uma outra saída em outros tipos de direito, né? Eu vou aqui dar um exemplo de uma negociação coletiva que eu participei. Todos aqui sabem, eu estou aposentada agora, a partir de abril, mas desde o ano de 2000, que eu entrei no Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, e antes disso eu fiquei 13 anos no Ministério Público do Trabalho, sempre fazendo negociação coletiva com os sindicatos, né? E o sindicato reivindicava assim, 10% de reajuste, a empresa disse que não tinha condições, e que ela estava disposta a 5% de reajuste, e que haveria que achar uma outra saída, com alguns outros direitos em contrapartida, desde que não onerasse a folha de salário, e desde que, ao mesmo tempo, os trabalhadores ficassem satisfeitos. E nós achamos a saída de conferir mais 1 mês de férias por ano, além das férias de 30 dias, então as férias seriam 60 dias, acrescidas de 1/3, mas na forma indenizada. E, evidentemente, que só receberia férias indenizadas aqueles que completassem o período aquisitivo. E, caso a empresa não pagasse as férias, ela poderia fazer o acerto. Se o trabalhador fosse despedido, pagaria isso em forma indenizada. Então, foi uma fórmula de dar um salário a mais para o trabalhador no fim do ano, acrescida ainda de 1/3. Esse um salário a mais, durante o ano diluído, daria mais ou menos um X por mês, que representaria um percentual de reajuste, se fosse salário, e, ao mesmo tempo, foi dado um abono. E aí nós fizemos a conta, e no final das contas, seria quase 10% de reajuste, mas sendo que 5% seria salário, e os demais seriam em outras formas indenizadas, para não pesar, por exemplo, na folha de salário para a empresa. Então, foi uma fórmula que nós achamos de negociar coletivamente. Já tivemos casos de negociação coletiva em que a empresa estava em dificuldade econômica, teve que reduzir salário e jornada, teve que fazer aquele layoff, colocar as pessoas em suspensão de contrato de trabalho, pagar um salário reduzido para manter. E, em troca, né, nós conferimos uma estabilidade. A pessoa não poderia ser despedida enquanto vigorasse aquela convenção coletiva, aquele acordo coletivo. Então, a estabilidade também é uma fórmula de, às vezes, você reduzir um direito e, em contrapartida, né, dar uma garantia de emprego. É disso que nós estamos falando, é da negociação coletiva. E essa questão, ela acabou sendo... Chegou, né, até o Supremo Tribunal Federal. Eu não estou conseguindo ir aqui. Foi. Eu trouxe aqui a pirâmide normativa, para mostrar para vocês, né, que no topo da pirâmide fica a Constituição Federal, abaixo as leis complementares, lei ordinária, medidas provisórias e resoluções, e aqui a Constituição está no topo, mas essa pirâmide na área trabalhista, ela não é estática, ela é dinâmica, vai para o topo da pirâmide a norma mais favorável. Então, se a Constituição assegura 50% de adicional de hora extra, e nós negociamos num acordo coletivo 100%, vai para o topo da pirâmide a força normativa do acordo, só para mostrarem para vocês que a força que o sindicato tem na negociação coletiva, né? E é assim que funciona. E o sindicato hoje, embora a reforma trabalhista tenha suprimido alguns direitos sindicais, tenha suprimido, por exemplo, a fonte de custeio sindical, que foi uma das reformas mais escorchantes que nós vimos e enfraqueceu muito o sindicato, e o sindicato agora, então, tem que buscar a efetiva associatividade dos trabalhadores, nós ainda temos alguns nichos que o sindicato pode atuar, né? Que é o termo de quitação anual. Há empresas que procuram o sindicato
para buscar a quitação anual dos haveres trabalhistas. Muitas empresas fazem banco de horas e chega no final do ano, ela está lá com 200 horas, né, cada empregado 200, 300 horas, e se ela for pagar para todo mundo, ela não tem o dinheiro, ela chama o sindicato, faz uma negociação desse banco de horas e dá-se quitação naquele ano de todos os haveres trabalhistas anualmente. Então, quando o sindicato dá essa quitação de toda a categoria, para todos os trabalhadores, ele pode dar individualmente, mas também pode ser coletivamente. Não é possível mais reclamar, né? Isso é uma quitação daquele objeto, daquela negociação. Não é uma quitação geral de tudo, é só daquele objeto. Então, é possível fazer essa quitação anual, ou negociar essa quitação anual com a empresa. É possível também fazer a quitação individual. Antigamente, o sindicato, ele homologava as rescisões contratuais. Hoje, ele não homologa mais. A reforma trabalhista retirou esta obrigação do sindicato de homologar rescisões contratuais. Mas não é porque a lei retirou que o sindicato não pode mais. Ela só retirou a obrigação, mas ela não proibiu. Então, é possível, dentro da norma coletiva, continuar colocando que as rescisões contratuais serão homologadas no sindicato. Ela só não obriga. Então, agora virou uma faculdade, mas ela não proibiu. E, estranhamente, os sindicatos não preenchem esse vazio normativo, né? Então, podem colocar essa norma coletiva, dentro da norma coletiva, essa questão. Existe também a quitação individual quando o próprio trabalhador pede a conta. É possível fazer um acordo. Toda vez que alguém pede demissão, é possível fazer um acordo, um acerto. E a empresa, às vezes, fica insegura de fazer um acerto direto com o empregado, né? Então, ela pode procurar o sindicato para fazer esse acerto de negociação individual. Uma coisa é a rescisão contratual e pagar tudo que é devido. Outra coisa é fazer uma rescisão contratual com acordo. Ó, sei que devo 1.000, mas só vou pagar 500. E ainda parcelado em 100. Então, são coisas diferentes. Homologar a rescisão contratual pagando tudo que é devido é uma coisa. Agora, fazer acordo de rescisão contratual é outra coisa diferente. O sindicato também pode fazer a interferência nessa quitação individual do acordo individual de rescisão contratual, né? Que nós chamamos acordo extrajudicial. A empresa hoje já faz isso sozinha. Ela nem procura o sindicato, né? Porque a lei permite acordo extrajudicial. E é possível um acordo extrajudicial tanto para rescindir o contrato, vou te mandar embora, sei que devo 1.000 e só pago 500, como é possível fazer um acordo extrajudicial com o contrato vigente, para ir quitando fases de dívidas que a empresa vai contraindo com o trabalhador. E eu sempre dou o exemplo do banco de horas, que é o mais comum. Todo ano, quem tem banco de horas tem um saldo lá no final do ano. E aí a empresa chama e faz um acordo. Então, existem acordos extrajudiciais, ano a ano, que são feitos, mas que o trabalhador continua trabalhando, ele não está pedindo a conta, não está pedindo demissão. Então, é possível que o sindicato também atue neste campo dos acordos extrajudiciais, né? E existe também a figura da arbitragem. A Carta Federal, no artigo, no preâmbulo, ela diz assim, olha, o Estado democrático de direito prima pela solução pacífica das controvérsias. E aqui, essa solução pacífica das controvérsias é o princípio mãe da negociação, da conciliação, da mediação e da arbitragem. Está dentro deste princípio todos esses desdobramentos. E é possível também fazer arbitragem. Não é proibido que os sindicatos tenham câmaras de arbitragem dentro do sindicato. Só que no Brasil, a arbitragem só é permitida para quem ganha mais que 2 tetos da Previdência Social. Hoje, o teto da Previdência é em torno de 8.000, né? 8.000 e pouco, então dá 16.000. Então, para os altos empregados, é possível fazer arbitragem.
ter câmaras de arbitragem para altos empregados. E nós temos várias câmaras arbitrais privadas, né? E até mesmo a lei do porto, tem lá na lei dos portuários, né, que é possível a arbitragem, né? Tem um artigo lá que trata desse assunto. E o sindicato pode muito bem atuar nessa área da arbitragem, formar árbitros, existem cursos de árbitro, né? Eu fiz um curso de negociação coletiva e arbitragem na OIT, de 350 horas, né? Aprendi tudo sobre negociação coletiva e arbitragem lá, direto na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela fica na Suíça, em Genebra, mas tem um centro de estudos e documentação que fica em Torino, na Itália, né? E eles dão cursos para as pessoas, para sindicalistas, sobre todos os assuntos na área sindical. Então, é possível também a atuação do sindicato na arbitragem. E eu trouxe isso só para mostrar o panorama dos poderes, né, que o sindicato tem e que são subutilizados, né, não são explorados em toda a sua inteireza. E é possível explorar todos esses campos, né? E aqui eu trago agora a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Qual é o limite? Quais são os limites de atuação do sindicato, né? Vocês sabem que esse assunto chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal falou assim: olha, o sindicato é livre para negociar. Prevalece o que o sindicato negociar, né, sobre o que está na lei. E também prevalece sobre o que está na Constituição, desde que o que está na Constituição seja para melhoria. Mas o que está na lei tem algumas coisas que eu posso diminuir. Então, nós separamos dois tipos de negociação coletiva. Uma negociação coletiva para melhor e uma negociação coletiva para pior, né? Retirando direitos, e outra só aumentando direitos. Já expliquei a vocês que negociação coletiva pura, só para retirar direito, não existe, porque isso é renúncia. Para tirar direito, eu tenho que dar alguma coisa em troca, ainda que seja uma estabilidade, né? Então, aqui, a reforma trabalhista trouxe parâmetros no artigo 611, letra A, e diz assim: olha, a convenção coletiva tem prevalência sobre a lei. Está aqui. Entre outros, quando dispuserem sobre, e traz uma lista, mas uma lista muito enorme. Eu não listei tudo aqui, senão ia precisar de uns 30 slides. Eu só coloquei uns temas mais importantes. Quando fala que prevalece sobre a lei, entre outros, está dizendo, olha, essa lista aqui não esgota o assunto. Essa lista, ela é exemplificativa. Ela não é uma lista fechada. Até porque não dá para prever tudo que o sindicato quer negociar. A sociedade, ela é dinâmica, a cada passo nós temos direitos que vão surgindo, outros morrem, novas condições de trabalho surgem, as novas tecnologias transformam as organizações de trabalho o tempo todo. Agora nós estamos com essa questão das plataformas digitais, da introdução da inteligência artificial, e como negociar, qual o papel do sindicato frente às novas tecnologias, o que negociar para preservar os postos de trabalho, para preservar a qualificação e requalificação profissional e reaproveitamento desses trabalhadores frente às novas tecnologias, né? E eu me lembro que já estive aqui no Porto em várias ocasiões, fazendo diligência e comentando aqui com o Fabiano. Na época eram 5 mil, 4 mil, quase 5 mil portuários, e hoje me parece que nós não temos nem 2 mil. Vejam como foi diminuindo, né, a quantidade de trabalhadores. Eu já negociei com a Vox com 13 mil empregados lá no passado, e hoje não tem 5 mil, se tiver. Então, vai diminuindo, as profissões vão mudando. E o sindicato, o que fazer frente à introdução das novas tecnologias e o perecimento de postos de trabalho e a transformação dos postos de trabalho? E como é que fica a categoria que vai minguando, né? Nós temos que ter aí estratégias novas do sindicato frente às novas tecnologias.
Eu visitei, fui para Amsterdã e vi lá em Amsterdã que o porto de Amsterdã não tem trabalhador, né? Aqueles carros, aquelas empilhadeiras andam tudo sozinhas, não tem mais motorista. Então, o número de empregados no Porto de Amsterdã, depois vocês vejam, mingou, não tem mais quase trabalhador lá. Então, nós temos também esse outro problema a ser enfrentado agora, na atualidade, né? E existe aqui alguns assuntos que eu coloquei que é possível negociar. E eu até coloquei indagação, porque eu fiquei meio em dúvida, né? Enquadramento de insalubridade. Eu fiquei pensando, puxa, mas é livre a negociação coletiva para enquadrar a insalubridade? É o sindicato que vai enquadrar a insalubridade em 10%, 20% ou 40%? Eu não preciso de uma perícia para me dizer qual é o grau da insalubridade? O sindicato pode enquadrar assim, de olho, né, na orelhada? Como é que fica? Mas está dentro da lei, que é possível enquadrar a insalubridade. E eu cheguei aqui à conclusão que, para que essa norma coletiva seja válida, ele pode se enquadrar, mas desde que ele mande fazer uma perícia, né? Porque como é que vai enquadrar alguma coisa que nós não temos tecnicidade para saber qual é o grau da insalubridade? Prorrogar jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem licença prévia. Antigamente, o sindicato, para prorrogar a jornada num lugar insalubre, tinha que pedir autorização para o Ministério do Trabalho e Emprego, e agora diz que não precisa mais. Então, vocês imaginem, alguém que trabalha num ruído, né, de 105 decibel, a lei me diz, olha, mais que 85, né, 90 para 8 horas diárias. Eu vou lá dar uma hora extra para o fulano, ele vai trabalhar 10 horas por dia, ele vai ficar surdo. Como é que fica? Eu já vou mandar esse fulano logo de cara para o INSS, dependendo do tipo da insalubridade, afastado por doença do trabalho? Porque dependendo da prorrogação da jornada no ambiente insalubre, ele vai ficar doente mais rápido, ele vai cair na malha da doença do trabalho. Entenderam? Então, existem algumas circunstâncias que estão na lei, permitem a negociação coletiva, mas é de duvidosa interpretação. Qual o parâmetro aqui que o sindicato vai ter? Como é que ficam os limites de tolerância, né, dos agentes agressivos, químicos, físicos e biológicos? E como é que fica o impacto na aposentadoria especial, né, de quem está com a jornada elastecida no ambiente insalubre? Então, antes até mesmo do sindicato negociar, ele precisa ver os impactos que isso vai causar na vida do trabalhador, na saúde do trabalhador. Não é sair negociando sem verificar os impactos e colocando outros parâmetros protetivos. Vocês entenderam? Eu posso prorrogar a jornada no ambiente insalubre desde que eu faça um descanso correspondente numa oportunidade própria, que no final das contas não ultrapasse as 220, o módulo do trabalhador, que seja 220 ou 240 ou 150, dependendo da jornada. Então, é disso que nós estamos falando, como extrair os limites da negociação coletiva. E o artigo 611B, né, ele também traz todas as hipóteses que são vedadas. Ora, se são vedadas, estão lá as hipóteses que são vedadas. E uma das hipóteses que são vedadas são as normas de ordem pública absoluta, são as normas, por exemplo, de medicina, higiene e segurança do trabalho, né? E aí fica a ideia, mas como é que eu vou saber aqui se eu posso negociar ou se eu não posso? Então, imaginem a fonte do direito. O direito nasceu da vontade das partes, as próprias partes podem mudar. O direito nasceu da vontade coletiva do sindicato com o sindicato patronal, os próprios sindicatos podem mudar. O direito nasceu da lei. Eu só posso mudar o que está na lei quando a lei fixa um patamar mínimo e nós negociamos mais. Se ela fixar um patamar mínimo, por exemplo, salário mínimo, ninguém pode negociar menos
que o salário mínimo. E aí eu falo, mas como que eu vou verificar isso, professora, se a lei me permite ou não? Eu vou olhar a lei se ela é uma lei de ordem pública absoluta. E quando é que uma lei é de ordem pública absoluta? Quando ela me traz 2 sanções. E uma delas é penal. Aí eu vou no capítulo do registro em carteira e está escrito, é vedado alterar o registro na carteira, é vedado lançar registro falso. E eu vou lá no Código Penal, diz é crime. Bom, então aqui eu não posso mesmo, porque é crime. Então nós verificamos as normas de ordem pública absoluta quando ela tem 2 ou mais sanção. E ainda ela é mais rigorosa ainda se uma das sanções é penal. Então, já separa tudo que tem sanção penal, não posso negociar. Aí eu separo as duas que tem as normas que têm 2 sanções. Né? E essas normas, se tem só multa administrativa, eu vou poder negociar, mas se tem multa administrativa e mais nulidade, aí eu não vou poder negociar porque vai ser nulo. É assim que a gente verifica quando é que o sindicato pode ou não atuar. E lá no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que depois eu vou falar sobre isso, do tema 1046, o ministro Maurício Godinho Delgado olhou, leu aquele acordo e ele extraiu alguns resumos que ele entendeu correto. Então, quando a norma é autônoma, né, quando o sindicato negocia um padrão acima do que está na lei e na Constituição, isso é permitido, sem problema nenhum. Agora, quando é indisponível aquilo que nós estamos, quando a norma é proibitiva, não podemos negociar. E é vedada também a transação de norma de ordem pública absoluta. Não podemos transacionar de jeito nenhum normas de saúde do trabalhador, né? E é vedada renunciar, até porque o sindicato não foi criado para renunciar a direitos de trabalhadores, sim para criar direito novo, né? Para melhorar a condição de trabalho. E quando nós pegamos alguma norma coletiva renunciando direitos, é nula. E o sindicato pode, inclusive, responder, inclusive penalmente, né? E eu trago aqui qual é a base, né, do sindicato. Praticamente é salário, jornada e turnos, né? Isso daqui é de indisponibilidade relativa. Aqui existe uma flexibilidade para o sindicato transitar, vamos dizer assim, né? E fazer a adequação. Mas o sindicato não detém poderes de renúncia, como eu disse para vocês. Ele pode sim transacionar, né? Ou tomar lá da cá. E aqui estão as regras do sindicato na Carta Federal. O artigo 8º, que cabe a defesa de direitos e interesses, e ainda que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. E é obrigatória de que forma? Se o sindicato não comparece na negociação quando provocado, o que acontece? Né? Lá no passado, quando a Carta Federal veio, o sindicato entendeu que a palavra obrigatória, a participação dos sindicatos na negociação coletiva, significava monopólio. Só o sindicato pode negociar, mais ninguém. E não é verdade. Se o sindicato se recusa a negociar, os próprios trabalhadores podem se reunir, nomear uma comissão de negociação, que nós chamamos de comissão ad hoc, e negociar direto com o empregador. Isso está na CLT, artigo 615, 16 e 17. Os trabalhadores se reúnem, chamam a federação, se a federação ficar inerte, chama a confederação, nem é obrigado a chamar a federação e confederação, é faculdade. E caso ninguém atue, os trabalhadores podem negociar direto com o empregador. Claro que essa negociação só tem efeitos para aqueles trabalhadores que estão ali negociando. Não tem efeito erga omnes para toda a categoria, só para os trabalhadores daquela empresa. Até porque uma comissão ad hoc não representa a categoria como um todo, né? Só representa os trabalhadores daquela empresa onde aquela comissão foi organizada. E essa comissão, ela também tem poderes de greve, está na lei de greve, artigo 4º. Se recusando o sindicato a tomar as medidas ou à frente ou à dianteira de uma greve,
poderão os trabalhadores se reunir numa comissão, deliberar sobre a greve, negociar coletivamente com o empregador e ajuizar a ação de greve na Justiça do Trabalho. Já atuei em casos em que a comissão ajuizou um desfile de greve no tribunal. E quando houve a audiência, eu mandei uma notificação para o sindicato: ó, você quer assumir a negociação agora? Já que foi omisso no início, os trabalhadores se reuniram e deliberaram pela greve, e aí o sindicato veio e assumiu. Quando o sindicato vem e assume, cessa os poderes da comissão ad hoc. Tudo bem? Então, é possível isso também. Então, quando diz que o sindicato é obrigatório participar das negociações coletivas, não está dando a ele um monopólio, está dando a ele um dever. E aqui fala assim, olha, é dever do sindicato participar das negociações coletivas. É por isso que eu, Constituição Federal, lhe dou um poder. O poder de criar norma jurídica, o poder de negociar. Então, antes de ter o poder, o sindicato tem um dever. É porque ele tem um dever que a Constituição lhe dá um poder. Ele tem um dever, poder. É igual o pai que tem o pátrio poder. Se o pai não exerce o pátrio poder, ele perde o pátrio poder. É mais ou menos igual. Então, é nesse sentido que é interpretada a obrigatoriedade do sindicato comparecer nas negociações coletivas. E o TST fixou um precedente dizendo, olha, quando o sindicato quer negociar e a parte contrária recusa, isso é má fé. E é possível, né, ajuizar a ação sem o comum acordo. O TST fixou essa regra num precedente. Só que o Supremo já cassou, tá? O Supremo já cassou essa regra e falou, não. Não tem nada disso, não. A Constituição diz que para ajuizar a ação coletiva, as duas partes têm que estar de comum acordo. Sem comum acordo, não vem aqui ajuizar a ação, não. É por causa disso que precisa do comum acordo para ajuizar a ação, e às vezes a parte contrária não dá o comum acordo, e o sindicato fica numa situação que não sabe o que fazer, que os tribunais criaram aquilo que nós chamamos de procedimento pré-processual. Você ajuiza um pedido de negociação pré-processual no tribunal, e o tribunal chama a parte contrária para negociar. E aqui a parte contrária sempre comparece, porque é o Poder Judiciário que está chamando. Então a saída hoje é essa. Quer negociar, a parte contrária se recusa, vá para o tribunal e protocole um pedido de negociação pré-processual. O vice-presidente judicial do tribunal vai chamar as partes e tentar negociar, né? Então, nós temos aí essa saída para vocês, tudo bem? E a Constituição também assegura a força, o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. O que significa? Já que o sindicato é um legislativo privado, já que o que ele negocia vira direito, era um interesse e virou direito, esse direito, quando não cumprido, tem que ser buscado na justiça. Então, nós reconhecemos a força normativa dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que está também na Carta Federal. Assim como o legislativo faz uma lei pública, o sindicato faz uma lei pública através do acordo e convenção coletiva. Assim como o legislativo faz a lei, e se a lei não é cumprida, nós buscamos o cumprimento da lei, igualzinho a convenção e o acordo coletivo, né? Nós buscamos o cumprimento do acordo e da convenção coletiva, através do quê? Ação de cumprimento. Ação de cumprimento é uma ação que está prevista na CLT. Então, é um paralelismo, né, de poder normativo, um paralelismo de poder legislativo. Só que aqui o legislativo é privado, é o sindicato de um lado, o sindicato de outro lado. Essa é a lei da categoria, né? O legislativo coloca a lei geral para toda a sociedade, o sindicato coloca uma lei da categoria no mundo jurídico. Por isso que vocês têm que depositar a convenção lá no Ministério do Trabalho, publicar e tudo mais. É o mesmo ritual, né, praticamente, de uma lei, né?
E aqui é essa lei da categoria em regra para melhorar a condição social do trabalhador. Por quê? Porque o direito do trabalho ele tem um princípio de melhoria. O que nós queremos? Sempre melhorar e não piorar, né? Essa é a intenção, porque trata-se de direito social que assegura a dignidade da pessoa humana. E nós temos que pensar em assegurar a dignidade sob o ponto de vista do tamanho, um tamanho cada vez maior, né? Uma dimensão cada vez maior. Toda vez que reduzimos direito, a dignidade reduz. Então, é esse movimento de extensão do patamar de dignidade que nós estamos a falar com vocês, né? E essa questão toda, então, chegou no Supremo Tribunal Federal, no tema 1046, e lá eles tiraram uma tese. E eu quero explicar para vocês o que é uma tese, né? Tudo que o Supremo julga hoje obriga todo o judiciário. Ninguém do judiciário pode julgar diferente do que o Supremo mandou. E obriga todo o executivo. Ninguém do executivo pode aplicar diferente do que o Supremo mandou. E evidentemente que isso aqui envolve a sociedade no patamar sociedade de trabalhadores. Então isso aqui também se aplica a todos os trabalhadores, a toda a sociedade. Isto aqui só não obriga o legislativo, que pode fazer lei em sentido contrário. Até que o Supremo venha declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Então, até o legislativo está na mão do judiciário hoje, né? E o que disse o Supremo? Que são constitucionais os acordos e convenções coletivas que, considerando a adequação setorial negociada, ou seja, ajeitar, né, aquelas necessidades da empresa, de acordo com a produtividade e tudo mais, que limitam ou afastam direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitado os direitos indisponíveis. Fizeram esse trecho, que é uma ementa daquilo que se julgou. Na prática, esse trecho não retrata tudo que está escrito lá no acórdão. Então, não adianta querer aplicar esse tema lendo só esse trecho. Eu preciso pegar o acórdão e ler inteiro, para entender como é que se aplica esses limites da negociação coletiva, tudo bem? Então, não adianta querer pegar só esse trechinho, porque às vezes na hora de resumir, o resumo não retrata muito bem tudo que foi tratado. A ementa de um julgado não retrata a realidade inteira do julgado. Às vezes a pessoa, na hora que faz o resumo, ela não prima por todas as técnicas. Então nós precisamos ler o acórdão inteiro para saber o que pode negociar e o que não pode negociar. E aqui está dizendo, independentemente de explicitação especificada de vantagem compensatória, que está dizendo assim, olha, quando você negocia a redução de um direito, não precisa escrever na mesma cláusula que está dando um outro direito em troca. Não precisa estar expresso na mesma cláusula. Estou reduzindo o salário, mas em troca estou dando um abono na mesma cláusula. Eu posso, numa cláusula, dizer estou reduzindo o salário, e dentro da norma coletiva, em qualquer outra cláusula, dizer, estou concedendo um abono. Então, eu olho a norma no seu conjunto. No seu conjunto, ela tem que ser mais favorável, porque se no seu conjunto ela não for mais favorável, é renúncia. E o sindicato não está autorizado a renunciar. E quando se suprime um direito, eu posso reduzir salário, e é dinheiro, é natureza salarial, e dar um outro benefício em troca que não precisa ser salarial. E eu dou sempre o exemplo da estabilidade. Desde que tenha uma outra vantagem, mas não precisa ser da mesma natureza, entenderam? Então é isso que o sindicato pode fazer, né? Ainda está escrito aqui no artigo 611, a inexistência de expressa indicação de contrapartida
não torna nula a negociação. Eu não preciso ter uma vantagem expressa, mas pelo menos implicitamente ela tem que ter a vantagem. Por exemplo, quando eu reduzo o salário seguido de redução de jornada, tecnicamente o valor hora continua o mesmo, então não teve redução de nada. Não houve redução de direitos, porque o salário hora foi mantido. Então não tem explicitamente uma outra vantagem. E é assim que nós interpretamos esse artigo 611. E veja como a reforma foi sábia. E ela diz assim, olha, quando for pactuado redução de jornada e salário, a convenção deverá prever proteção dos empregados contra despedida imotivada. Então, toda vez que vier redução de jornada e salário, obrigatoriamente, é obrigatório, ter uma cláusula de garantia de emprego. Ou de 3 meses, ou de 5 meses, ou até do período em que a redução vai se manter. Às vezes a empresa reduz jornada de salário por 1 ano, por 6 meses, por 4 meses, vai depender de como ela está financeiramente. Dependendo desse período, ela diz, olha, não vou mandar ninguém embora. Ou ele coloca metade dos trabalhadores em suspensão de contrato de trabalho, e só deixa uma parte trabalhando. Nesse período também garante-se a estabilidade ou a garantia de emprego. Tem uma diferença também entre estabilidade e garantia de emprego. Na estabilidade, eu tenho que dar uma estabilidade por um período. E se o fulano for despedido, precisa reintegrar. Na garantia de emprego, eu também dou uma garantia de emprego por um período, mas eu não preciso reintegrar se ele for despedido. Nós vamos indenizar. Essa que é a diferença entre estabilidade e garantia de emprego. Na estabilidade reintegra-se e na garantia de emprego indeniza-se. Na estabilidade reintegra desde que esteja dentro do prazo da estabilidade, porque também se já passou, aí também vira dinheiro. Tudo bem? Aqui eu entendo a minha interpretação, tá? A contrapartida deve haver sempre, porque a Constituição diz que tem que ter melhoria da condição social. Se eu reduzir, tirar um direito, não dar nada em troca, não estou cumprindo a Constituição, que diz que sempre será para a melhoria da condição. Não precisa ser expressa, pode ser implícita, né? Quando nós olhamos a convenção como um todo. Essa contrapartida também não precisa ser da mesma natureza, como eu disse a vocês, tá? Já expliquei isso. Eu trouxe aqui essa reclamação constitucional. Chegou uma norma coletiva com a arguição de nulidade lá no Supremo Tribunal Federal, que reduzia direitos ligados à norma de medicina, higiene e segurança do trabalho. E aqui neste acórdão, foi a ministra Rosa Weber que julgou, ela disse assim, olha, quando se trata de meio ambiente de trabalho, essa norma é norma de ordem pública absoluta, não podemos transigir normas de meio ambiente de trabalho. Então, isso significa que eu não posso expor o trabalhador acima dos limites de tolerância de que estão na lei a determinados agentes agressivos, né? Porque isso é norma de ordem pública absoluta e diz respeito à saúde do trabalhador, né? Outra coisa, existem normas coletivas que suprimem a liberdade econômica da empresa. Eu trouxe só como exemplo, na área dos condomínios, virou moda, por conta das novas tecnologias, mandar embora os porteiros e contratar a portaria virtual. Tudo bem? E o sindicato dos condomínios começou a proibir contratação de portaria virtual. E aí o Supremo diz assim, mas que coisa é essa? A empresa tem liberdade de fazer o que ela quiser. Isso é liberdade de iniciativa, liberdade econômica. Você não pode proibir os condomínios de contratar a portaria virtual. E começou a declarar nula as normas coletivas do sindicato, né? Dos empregados.
Aí o sindicato falou, tá bom, então vou mudar a redação dessa cláusula. Toda vez que o condomínio contratar portaria virtual, vai dar uma indenização para o trabalhador que vai ser mandado embora de 10 salários, que é proteção contra automação. A Constituição diz, dentro do artigo 7º, que será protegido o trabalhador contra automação na forma da lei. Cadê a lei? Não veio. O sindicato pode negociar nesse vazio normativo, não tem lei. E agora o sindicato dos condomínios colocou lá uma indenização de 10 salários e foi considerada válida. Então, às vezes, você tem uma cláusula que é nula, muda a redação, muda o entorno, muda o encaminhamento da cláusula e ela fica válida. E é isso que eu queria trazer para vocês. Sempre há um meio, um caminho, né, para a negociação coletiva. E aqui ela foi considerada válida. Agora não tem mais também que foi suprimida as horas de trajeto, as horas em itinerário. A lei suprimiu as horas em itinerário ou horas de trajeto. Ora, a CLT suprimiu, mas não proibiu o sindicato continuar negociando. Onde é que está a proibição? Não está. Então, aquilo, né, que a lei diz que não tem mais jornada de trajeto, o sindicato negocia a jornada de trajeto. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, tudo que a CLT tirou na reforma, o sindicato pode pôr de volta, via negociação coletiva. E nós ficamos aqui chorando as pitangas e reclamando, nossa, foi uma porcaria essa reforma, foi uma porcaria essa reforma. Ó, bota o direito de volta lá, via negociação coletiva. E está resolvido o problema. Não é proibido. Eu separei as normas em imperfeitas, perfeitas, mais que perfeitas e normas proibitivas. Essa separação não é minha, né? É dos livros de introdução à ciência do direito. Eu cito, por exemplo, a Maria Helena Diniz, que tem essa classificação. A norma imperfeita, ela não tem sanção. Não tem sanção. Por exemplo, o artigo 616 fala assim, a empresa, quando provocada, não pode se recusar à negociação. Cadê a sanção? Não tem. Não tem sanção. Então está lá na lei, mas não tem sanção, o que adianta? Não tem como cumprir. Toda vez que eu tenho algo previsto na lei que não tem sanção, eu posso negociar à vontade. Não tem limite de sanção. Agora, existem normas perfeitas que têm uma sanção, uma só, administrativa. Aqui também dá para negociar aquilo que está dentro dessa norma. Agora, as normas mais que perfeita, ela tem 2 sanções. Toda vez que tem 2 sanções, é norma de ordem pública absoluta, não pode negociar o que está lá. E aquelas que são proibitivas e que, inclusive, tem sanção penal, também não pode negociar. Então, a gente tem que separar por estes fragmentos para saber o que dá para negociar e o que não dá para negociar. Tudo bem? E é isso que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui agora os artigos da lei que autorizam o sindicato a atuar na arbitragem, no artigo 507, né? Eu trouxe quando é que o sindicato pode fazer o termo de quitação anual, que também está no artigo 507. O artigo 104, que prevê que para negociar tem que ser o agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, e o objeto lícito é justamente aquilo que nós podemos negociar ou que não podemos negociar, que é o limite da negociação, tá bom? O artigo 855 também da CLT que diz, olha, é possível fazer acordo extrajudicial, o patrão pode fazer acordo extrajudicial com o trabalhador direto, mas pode fazer através também do sindicato. Pode trazer aqui no judiciário que a gente homologa. Está aqui, aqui estão as regras para homologar esses acordos, né? E eu trouxe aqui, que acho que ninguém, pode ser que vocês não saibam, que o CNJ, para reduzir litígios, para reduzir ações judiciais, ele criou essa figura dos acordos pré-processuais. O que é um acordo pré-processual?
Você não vai entrar com ação no judiciário, você entra num estágio antes da ação. Nós temos lá um órgão dentro do judiciário chamado SEJUSC, ou comissões de conciliação, que a gente recebe uma petição que as partes querem fazer o acordo antes de entrar com qualquer ação. Então, isso já é regulado pelo CNJ, isso já é regulado em todos os tribunais do trabalho, e nós temos regulação também aqui no Tribunal do Trabalho de São Paulo, que é o acordo pré-processual, né? Que é uma espécie de carta na manga que o sindicato tem quando ele tem problemas e não consegue negociar com a categoria patronal, entrar no pré-processual e pedir, né, uma negociação ali dentro do pré-processual, tudo bem? Usando essa resolução 586 de 2024 do CNJ, que eu trago aqui para vocês, tá? E o próprio TST, ele emitiu, em torno do tema 1046, vários precedentes normativos. Veja como é difícil saber os limites da negociação. E eu trouxe só para vocês verem o que nós estamos aguardando, né? Primeiro, a recusa do patrão em negociar com o sindicato. Essa tese foi fixada e o Supremo suspendeu. Segundo, negociar contribuição assistencial. O Tribunal do Trabalho ainda não fixou a tese, porque está vendo como é que vai fixar isso daqui. Legitimidade, qual a extensão da atuação do sindicato? Ainda não fixamos a tese, porque estamos estudando como fazer isso. Adicional de insalubridade e enquadramento. Ainda não fixamos a tese, porque estamos em dúvida como fazer isso. Adicional noturno, prorrogação de jornada noturna. Tese ainda não fixada, está lá discutindo no TST como é que vai fixar esses limites. Gratuidade do sindicato, né? A questão da justiça gratuita. Tem um benefício social familiar, não sei se vocês já ouviram falar. Também ainda não fixamos a tese, estamos vendo como fazer isso. Até o tribunal tem dificuldade de saber os limites da negociação. Olha outro tema, férias de empregado marítimo, cumulação com folgas, tese ainda não fixada, estamos vendo como fixar esses limites. Prorrogação de jornada em ambiente salubre, como é que nós vamos autorizar isso? Tese ainda não fixada. Todos esses temas estão afetados no nosso tribunal, do Tribunal do TST, em Brasília, e todas as teses para serem fixadas. Controle de jornada por exceção, tese ainda não fixada. Jornada 12 por 36, exclusão do recebimento em dobro, tese não fixada. Rol de substituídos na petição inicial, quando o sindicato entra com a ação, tese ainda não fixada. E todas elas, olha, praticamente, coisa julgada em reclamação trabalhista, sindicato entra com uma reclamação pedindo hora extra, para toda a categoria, trabalhador também entra pedindo a mesma hora extra. Qual que vai valer? A do sindicato ou a do trabalhador? Não sei. Tese ainda não fixada. Previsão de fornecimento de refeição, tese ainda não fixada. Turnos ininterruptos de revezamento, né? Aqui nós também estamos, só tem a questão jurídica, vamos esperar. Categoria diferenciada, a abrangência, isso daqui todo mundo já tem, já sabe, né? Multa convencional por descumprimento de direito também previsto em lei. Eu posso colocar dentro da minha norma coletiva, é assegurado adicional de hora extra de 50%? Isso já está previsto em lei, por que eu estou repetindo dentro da norma coletiva? Posso repetir o que está na lei dentro da norma coletiva? Não só pode como deve, porque se está na lei e não for cumprido, o trabalhador vai ter que entrar com a ação, ou o sindicato, e vai receber aquele valor com juros e correção. Esta é a sanção. Se o sindicato coloca na norma, também tem a sanção da multa normativa. E vocês podem colocar duas multas. Uma que vai para o bolso do trabalhador e uma que vai para o bolso do sindicato.
Então, devem colocar, é possível colocar dentro da norma coletiva redação de cláusula de direito que está na lei. A lei assegura, mas a forma de consequência jurídica que a lei dá é uma, e o sindicato pode ampliar a consequência jurídica. Tudo bem? Controle, né, ausência de controle de jornada também, tese não fixada. Então, o tema que me deram é o seguinte: esse tema é tão polêmico que nem o tribunal não conseguiu fixar a maior parte das teses, que dirá vocês, sindicatos, não é isso? E eu falei, olha, na dúvida, negociem, qualquer coisa o tribunal anula, né? Obrigada, pessoal, é isso.